dos fundos comunitários do PRR para a proteção ambiental. A Organização Internacional do Trabalho diz-nos que podemos criar mundialmente mais de 200 milhões de empregos verdes no nosso país. Começando, por exemplo, por deseucaliptar o país. Já percebi. Mas imediatamente como é que se resolve uma situação em pandemia para estas famílias? Em pandemia, o PAN tem apresentado soluções concretas... para estas famílias, em termos de taxar. Em termos de taxar, aquilo que o PAN tem proposto de forma muito clara e muito concreta é não só vegetarianos, que é a dieta alimentar, não só garantir o alívio da carga fiscal das famílias, mas ao nível das empresas, a baixa do IRC, o PAN tem defendido isso, com critérios ambientais e de bem-estar animal, evidentemente, Francisco Rodrigues Santos ainda não me respondeu às touradas, ou seja, porque é que as touradas... A seguir já pode... Eu explico porque é que é muito importante responder isto, Adelino. Porque a Inês acabou de defender o argumento para a taxação da produção animal em Portugal e a redução e limitação da produção com base na pegada ecológica. Eu vou-te explicar porque é que isto é um mito. Bem, em primeiro lugar, dizer que vocês colocam... Mas eu explico porque é que a honestidade intelectual nos recomenda a desmentir imediatamente aquilo que está a dizer. Primeiro ponto, vocês colocam os direitos dos animais à frente dos direitos das pessoas. Não se nas tintas as pessoas podem comer carne, não podem, se passam com uma alimentação deficitária, isso é absolutamente irrelevante. Agora, deixa-me uma coisa. Se souber e se estudasse, sabia que a produção animal em Portugal é maioritariamente extensiva. O que é que isto significa? Do ponto de vista dos sistemas de carbono, são positivos. Sabe porquê? Porque baseiam-se em pastagens. E sabe qual é a solução que ela defende? Então é assim, vamos ver o seguinte. Deixávamos de produzir carne. Por absurdo, se seguíssemos a dieta vegetariana que o PAN recomenda a todos os portugueses. O que é que temos de fazer? Importar carne. Importar carne de todas as partes do mundo. Portanto, é óbvio que a pegada ecológica seria muito maior. Mas agora vamos imaginar, por absurdo, só isto. Tem que me responder às touradas. Para terminar, imaginemos que passávamos todos a seguir uma dieta vegetariana. Sabe o que é que substitui a carne? Sabe qual é que é a base desta alimentação? São a soja e os derivados da soja. Sabe que a soja e os derivados da soja são responsáveis pela desflorestação em várias zonas tropicais e mais tem uma pegada ecológica enorme e carbónica. Deduzo que não quero falar das touradas, é que temos que avançar e estamos a... Mas eu vou explicar porque é que a substituição pelos derivados da soja tem uma pegada carbónica ainda maior. Por uma razão simples, porque a soja é importada ou da América ou do continente asiático. Isso parece mais do que evidente. Ainda não ouvimos touradas. Vamos às touradas. Porque é que acha que é uma questão folclórica quando o PAN tentou aprovar a lei para limitar a idade de acesso à tourada? Porque o PAN não quer limitar a idade de acesso à tourada. O PAN já aumentou o IVA da tourada para 23%, ao contrário de todos os espetáculos culturais. O PAN quer acabar com a tauromaquia. Sabe porquê? Porque o PAN é um partido ditador, tem um gosto diferente dos portugueses e não se contenta em ser diferente e respeitar a liberdade dos outros. Quer impô-la. Inês Sousa Real, permita-me dizer uma coisa. Segundo a última sondagem feita pela Eurosondagem, em 2019, há 3 milhões de portugueses que são aficionados. Sabe quantos votos teve o PAN? 140 mil. Sabe que há 87% dos portugueses que diz que não é contra as touradas. Ora, as touradas, de acordo com a nossa lei, respeito à legislação, é uma arte performativa com raízes culturais profundas na sociedade portuguesa. Portanto, não gosta de touradas, não assista, não procure proibi-los, não se imiscua. Olha, a Inês Sousa Real começou o debate a defender a liberdade de imprensa. Sabe que a Inês Sousa Real, no programa que defende, diz exatamente isto, que as estações privadas devem ser proibidas de transmitir touradas em sinal aberto. Onde está o seu respeito pela liberdade de imprensa? Inês, responda à questão das touradas para avançarmos. Bom, para nós é muito claro, quem quer respeito pelos animais, quem quer de facto uma sociedade progressista que não fica capturada no século passado e em que respeita de facto e elimina as formas anacrónicas de divertimento. Eu coloco-lhe uma questão muito simples, Francisco. Imagino eu, 140 mil pessoas há 3 milhões que gostam. A tauromaquia. Não, eu defendo a liberdade das pessoas assistirem, quantos vereadores elogiam em Santarém? Mas não interessa, sabe que a tourada não é património do CDS, é a sua ignorância do país real. Você é Inês Real, mas não conhece o país real. A verdade é essa. Deixe só concluir, Inês. Francisco, me deixa concluir. Até porque está com vantagem de 2 minutos. O PAN tem uma visão de sociedade progressista, de respeito profundo por todas as formas de vida, tendo conseguido alcançar, do ponto de vista histórico, um reconhecimento, um estatuto jurídico próprio dos animais. Não significa isto que estamos a colocar os animais no mesmo patamar das pessoas, mas estamos a reconhecer a dignidade que eles nos merecem. Porque os animais não devem ser maltratados no nosso país. E o PAN não está sozinho. O PAN não está sozinho nesta demanda. Connosco está, por exemplo, toda uma sociedade civil em movimento que defende a mesma coisa. Basta olharmos para o estudo que foi feito pela Universidade Católica em Lisboa, que reconheceu que, efetivamente, não só em Lisboa, por exemplo, os lisboetas não são a favor das touradas. Quantas empresas estão relacionadas? No caso em concreto desta atividade... É mesmo distinguir o touro bravo. Vocês defendem tantos animais e depois os prendem nos apartamentos. Francisco, por favor, deixe só concluir. Eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Mas deixe só concluir porque está em vantagem. Não só sei, como também tivemos o cuidado de colocar essa questão... Francisco, por favor, deixe-me colocar essa questão, a quando da pandemia,
de quantas pessoas é que de facto tinham pedido esse tipo de apoios. E não houve perdas de postos de trabalho durante a pandemia relacionadas com a tauromaquia. Os únicos postos de trabalho que se extinguem com o fim da tauromaquia são de meia dúzia de pessoas que estão ligadas ao lobby da tauromaquia e que beneficiam destes milhões de euros. Os portugueses gostariam de certeza de saber para onde é que foram, por exemplo, os 90 milhões de euros para o Campo Pequeno, para que se fossem lá realizadas touradas e que desapareceram. Bom, este é um tema que vos separa, é claramente um tema que vos separa. E quem quer defender os animais votará PAN. Muito bem, eu já ouvi as posições dos dois. O CDS no governo vai baixar novamente o IVA da tauromaquia para isso não vai acontecer, então vamos olhar para a presença. Para isso teriam que conseguir Francisco Inês, vamos olhar para uma presença eventual no governo. Pergunto-lhe, e já que lançou o tema, pergunto-lhe se já vimos aqui como vocês estão divididos, sabendo que o PAN poderá, não afasta uma hipótese de poder apoiar um governo do PSD, o CDS também não. Eu pergunto-lhe, era possível ver o CDS a apoiar uma solução do governo com o PAN, depois do que vimos aqui em termos de pontos tão diversos e tão dispares? Com o PAN é absolutamente impossível, até porque o PAN desconhece o óbvio. Há bocadinho quando falou da caça... Mas o que eu lhe estou a perguntar é se, fazendo o PAN parte de uma solução do governo do PSD, isso seria um impedimento, uma linha azul, que vocês não têm linhas vermelhas, é uma linha azul, portanto, não faria parte de um governo PSD onde estivesse o PAN. É absolutamente impossível onde esteja o PAN. Até o PAN desconhece as atividades do mundo rural. Há cerca de 250 mil caçadores. A Inês Sousa Real foi capaz de dizer aqui que os caçadores não fazem o controle das espécies. Já sabemos os que é a linha caçadores azul. não são terroristas, Inês Sousa Real. Não podemos voltar ao mesmo tema. São os principais gestores da biosfera. Inês, a mesma pergunta. João Adelino, isto é importante dizer-se. Mas já disse e está Mas eu quero explicar porque é que não é do governo com o PAN. Posso explicar? Posso explicar? Então, com propostas muito concretas. Não é preciso, não vai dizer as propostas todas, não é? Não, mas vou explicar porquê. Olha, o PAN... Já vimos aqui. Não, mas o PAN votou contra uma proposta do CDS que é a Via Verde de Saúde, que permite aos doentes poder aceder a tratamentos quando passaram tempo de férias no hospital particulares e sociais. É contra, mas defende um SNS para cães e gatos. É contra a criminalização do abandono de idosos nos hospitais, mas defende a criminalização do abandono de animais de companhia, de todos os animais que agora é uma inovação. Tudo isso e mais algumas coisas. Contra a eutanásia. Tem que ser a favor da eutanásia o PAN, mas é a favor da eutanásia, mas é contra o abate de animais. Inês, a mesma pergunta que fiz, ou seja, a Inês já disse que, se for caso disso, poderá viabilizar uma solução do governo, se for necessário, quer à direita, quer à esquerda. Com um governo, PSD eventualmente, com o apoio do CDS, não muda de opinião? Continuaria a fazer parte dessa solução do governo? O PAN